Olá, no ar mais um Pergunte ao Vila. Você já mandou o seu e-mail? Ainda não mandou? Dá tempo. ouvinte@jovempan.com.br. E aí você vai fazer a sua pergunta para o historiador Marco Antônio Vila, que já está aqui. Estamos Tudo bem, aqui. professor? Tudo tranquilo, cara. Preparado? Preparado. O time está bem Time, treinado? marcação forte, recompondo, os alas só sobem um por vez. Tal. É o papo do vestiário. Bom, vamos começar então com as perguntas aqui. O Newton Monteiro. Sim. Fiz a seleção das perguntas. O Ok. STF disparado na mira dos questionamentos, tá, professor? Sim. Então, o Newton Monteiro questiona o seguinte. O ministro Marco Aurélio falou no programa Roda Viva que caso o Congresso Nacional, em sessão presidida pelo Supremo, decida pelo impedimento, ainda assim o processo pode ser invalidado pela Corte, né? Já que pode ter a chance de que seja que o Supremo seja acionado. Sim. E aí ele diz assim: vivemos não em um regime presidencialista democrático, estamos em um judicialismo autocrático? O ministro Marco Aurélio está redondamente enganado. Tal. Não cabe a palavra, a última palavra, cabe ao Senado. O ministro Marco Aurélio precisa ler com cuidado a Constituição, artigos 51 e 52, ou seja, compete privativamente à Câmara autorizar a abertura do processo, considerar, portanto, a admissibilidade da denúncia, e cabe no artigo 52, privativamente ao Senado, processar e julgar. É isso. Cumprindo todos os prazos regimentais, todos os prazos legais, como, por exemplo, está sendo cumprido na Câmara pela comissão, isso vai ao Senado. Aí o Supremo inventou, aí entra na judicialização, inventou um rito que não está na Constituição. Qual? Que precisa primeiro o Senado votar se recebe ou não a solicitação de abertura de processo por parte da Câmara. Isso não está escrito em linha nenhuma, isso é um crime do STF. Um crime. Mas cometeu outro crime, no mínimo, na mesma votação, dizendo que não poderia ter chapa avulsa na comissão, etc. tal, o que é um absurdo. Mas isso a Câmara acabou falando, não, tudo bem, vamos fazer uma chapa só, tá, mas é um crime. Portanto, nós corremos um sério risco do STF se jogar acima do Legislativo e do Executivo, né, e começar a legislar e a executar. Lembrar que o Executivo tem todos os defeitos, teve votos, Executivo Federal. O Legislativo tem todos os defeitos, Câmara e Senado. Teve votos. O STF não teve voto de ninguém. Portanto, ele não tem autoridade constitucional, legal, para se jogar acima dos três poderes. Esse é o artigo 2º da Constituição. Olha a que ponto nós chegamos, Aros. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, que, ao contrário disso, rasga a Constituição ao seu bel prazer. Ainda sobre o STF, professor, vou reunir aqui 3 ou 4 nomes, aqui identificando rapidamente. A Sandra e a Lenita. Sim. Tem mais gente que mandou e-mail sobre isso, eu acabei não listando, mas tem muita gente questionando isso. O STF é passível de impedimento? Como funcionaria este processo? É possível ter impeachment de ministro do STF, está na Constituição. Aí tem que entrar com uma denúncia junto à Câmara, tal, tomar os encaminhamentos legais. Tal. Desculpe, no caso do STF vai ter junto ao Senado. Entra junto ao Senado e aí segue os procedimentos regimentais. Sim, isso está na Constituição, inclusive em relação ao ministro Marco Aurélio Mello, eu li hoje nos jornais, só para dar um exemplo do que eu li, o Movimento Brasil Livre entrou com um pedido de impeachment do ministro Marco Aurélio Mello, segundo estão nos jornais de hoje. Vamos, então, seguir aqui com a participação do pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook. O Márcio pergunta sobre aquele processo que está no Superior Tribunal Eleitoral, que pede a impugnação da chapa Dilma Temer. Sim. Há quantas anda esse processo, professor? E se tem chance de a chapa ser impugnada? Aí vai lembrar, né, que a impugnação da chapa também anula a eleição do vice-presidente. Ok. A eleição da chapa, já que pela Constituição de 1988, você vota em chapa. Presidente e vice, governador e vice, prefeito e vice, no caso dos executivos. Diferente da Constituição de 1946, que você votava em chapa, você podia votar presidente de um partido e vice do outro. O vice, você votava diretamente no vice e tal. Isso ocorreu na eleição de 1950, 1955, 1960, no caso das eleições presidenciais e tal. E ocorreu também nas eleições da época de prefeito e governador. Porém, a Constituição de 88, você vota em chapa. No caso do Tribunal Superior Eleitoral, segundo nos disse o ministro Gilmar Mendes, que assume a presidência do TSE em maio, numa entrevista há cerca de um mês aqui no Jornal da Manhã, ele disse que em outubro, provavelmente, é que seria julgado, mas não cravou
outubro. Por quê? Porque tem uma série de trâmites legais que estão sendo desenvolvidos e ninguém sabe efetivamente se vai ocorrer nesse ano o julgamento em relação à eleição da chapa Dilma Temer em outubro de 2014. E o que diz a Constituição? Se for anulada a eleição no primeiro biênio, no caso agora 2015 e 2016, do mandato de Dilma, você tem eleição até em 90 dias, no prazo de 90 dias. Caso seja no segundo biênio, portanto, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, a eleição ocorre, é uma eleição congressual. É o Congresso que elege indiretamente o presidente da República. Quem pode ser candidato? A Constituição não diz nada. Como vai ser a eleição? A Constituição não diz nada. Porque esse é um problema terrível do Brasil. A Constituição não foi... leis regulamentares, uma série de itens da Constituição importantíssimos, artigos constitucionais, nunca foram regulamentados. Então, está nesse ponto. O processo está lá, meio para as calendas gregas, muito, ninguém sabe, provavelmente outubro, se é que não vai ser jogado no ano que vem. Ainda no Facebook, o Emanuel questiona a movimentação do Partido Progressista. PP. Ele diz assim, será que o PP abriu mesmo com o governo, vai se movimentar agora contrário ao impeachment? Olha, a gente não sabe efetivamente, porque Ciro Nogueira, presidente do PP, tinha marcado uma reunião para hoje e desmarcou. Agora, a manifestação mais engraçada de um parlamentar do PP, do Partido Progressista, é do ínclito, do maravilhoso, do extraordinário Paulo Salim Maluf. No Jornal Globo de hoje, há uma declaração de Paulo Maluf dizendo que ele está enojado com a corrupção e com esse dando o que se recebe, entregando cargos e tal, e que ele ia votar contra o impeachment, e agora ele está em dúvida. Por quê? Porque ele tem valores morais, tem valores éticos, tem valores republicanos. Ele já foi condenado, por exemplo, recentemente na França, 3 anos de prisão. Ele não pode sair do Brasil, tem uma ordem Interpol a mais de 100 países, que ele vai ser preso, mas ele está enojado com o que está ocorrendo. Puxa vida, Paulo Maluf, você, claro, comparado ao Lula, você não fez o Petrolão, você cometeu muitos crimes, você é bandido, você é ladrão, você é pilantra. Se o Brasil fosse sério, você estaria preso, mas o Brasil não é um país sério, né? Mas o Lula fez o Petrolão, quer dizer, você, frente ao Lula, você é juizado em pequenas causas, mas independente disso, você é criminoso e era para estar preso. Então, por isso que nós não podemos dizer as instituições funcionam no Brasil. Se funcionasse, nós não teríamos tanta corrupção, não teríamos, por exemplo, o Lula solto e o Maluf solto, eles estariam presos. Porém, o Partido Progressista diz que está discutindo princípios. Eles não estão discutindo princípios, eles são bandidos, eles estão vendendo os votos. Fique de olho, escreva, lembre-se desse sem vergonha que está vendendo o seu voto para o projeto criminoso. Escreva, telefone, se encontrar na rua, fale com ele, com familiares, com parentes. Fique em cima. Nós temos de conseguir, na lei, na ordem e na Constituição, provavelmente dia 17 de abril, deverá ser a votação do plenário da Câmara dos Deputados, a aprovação da abertura do processo de impeachment. Ainda sobre essa questão, não é, da venda de voto e cargos, etc., a Andréia diz assim, tem um pouco de receio de que o processo de impeachment não seja aprovado por causa desse jogo. Sim. E ela pergunta, o senhor já falou um pouco sobre isso, mas ela falou especificamente sobre o PP. Ela pergunta sobre o outro lado, a postura do PT fazendo esse jogo, né, esse comércio de cargos. Isso é uma possibilidade. É uma possibilidade. Hoje, se fosse votado, hoje dificilmente seria aprovado, mas deve ser aprovado, deve ser votado no dia 17. Até lá, em termos de política, isso é uma eternidade e tal. Na votação da abertura do processo do presidente Fernando Collor em 1992, os votos foram decididos, os votos decisivos, né, 2, 3 dias antes da votação. Né? As pessoas foram mudando conforme o sopro. O sopro o quê? Da opinião pública. É chave a mobilização da sociedade civil. Isso que eu falei anteriormente. Isso é essencial. Agora, o PT joga no confronto. O PT quer colocar o STF no jogo. O papel do Supremo não é esse. O papel não é legislar, não é ter ação política. O sonho do Lula é a guerra civil. O sonho do criminoso Lula é jogar brasileiros contra brasileiros. Esse é o sonho. É o abraço do afogado. Ele quer que a sua agonia seja a agonia do Brasil. E não será. O Lula tem de ir para a cadeia e nós nunca teremos uma guerra civil, que é o desejo do criminoso Lula. Essa é uma questão central. Nós temos de continuar mobilizados na lei e na ordem e não cair no jogo do PT. Eles farão tudo. Vão mobilizar sindicatos, os movimentos que vivem. São os parasitas do Estado. Sindicatos que não trabalham são vagabundos, traidores, ONGs,
jornalistas vagabundos, artistas que não trabalham, tudo isso é o que acontece, que movimento que vivem do dinheiro do Estado, eles sabem que vão ser movimentados pelo PT no sentido de criar a confusão tal. Mas nós queremos ali a ordem, não cairemos em provocação. E é importante os brasileiros de bem, que a ampla maioria da população brasileira, se mobilizar e olhar para o dia 17. É uma possibilidade. O PT joga na crise, na guerra civil. Vão dizer que falta um voto para o impeachment. Não vai ter 342, tinha 341. Não tem o impeachment. Tem outros processos na fila de impeachment, é verdade. Porém, imagina a situação de ingovernabilidade e tal. E a tensão social vai aumentar, porque os grandes setores empresariais, todo mundo sabe que o governo tem de sair. É a salvação do Brasil. Ou o Brasil destrói, na lei e na ordem, o projeto criminoso de poder, ou o projeto criminoso de poder vai destruir o Brasil. A Glaucia, para a gente poder concluir, professor, Okay. A Glaucia nos acompanha de Minas Gerais, pelo Facebook, pergunta o seguinte. Sim. Muitos parlamentares do PT estão deixando o partido por lá. Ela cita que alguns migraram, inclusive, para a rede. Sim. É uma debandada por insegurança? Como é que fica esse movimento de enfraquecimento do PT? Isso, o PT está aqui em São Paulo também, não é só em Minas, é importante a tua questão, em outros estados também, eles estão, porque tem eleição municipal, prefeitos estão saindo, vereadores e tal, indo para partidos próximos. Agora, muitos estão indo para a rede, como você bem destacou. A rede é uma espécie de PT do B, é um PT alternativo. Né? A Marina, quando a gente ouve a Marina Silva falar, a gente percebe que ela saiu do PT, mas o PT não saiu dela. Né? Então, muitos desses, eles estão mudando, mas vão manter as mesmas práticas, as práticas criminosas tal. Portanto, cabe a nós, eleitores, a eleição é livre, olhem quem, conheça a história dos candidatos a vereador e a prefeito, e não esqueça, pressione nesse momento os deputados. É chave. A pressão popular é que vai levar os brasileiros de bem a resgatar o Brasil dos criminosos. Isso é a questão central. E dia 17 de abril, logo está chegando, é segunda-feira, vamos escrever, encontra na rua, fala, parente, quem for vinculado ao deputado, pressione e exija dele que ele respeite as leis. E quem respeita as leis, Aros, certamente votará pela abertura do processo de impeachment. Você pode continuar participando aqui do Pergunte ao Vila através do e-mail ou pelo Facebook, ouvinte@jovempan.com.br, ou deixa lá na nossa página na Jovem Pan o seu comentário, a sua pergunta para o historiador Marco Antônio Vila. Semana que vem tem mais um Pergunte ao Vila, professor. Estamos aí na luta. Um abraço. Um abraço, até mais. Vamos então seguir aqui com a participação do pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook. O Márcio pergunta sobre